abraçar e cumprimentar primeiro a pediatra, a doutora Auri Vieira. Falei certinho? Certíssimo. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui para mim. É uma possibilidade de estar divulgando o meu trabalho, né? É um trabalho novo, né, doutora? Um trabalho novo. Comecei agora com essa área, né? Aproveitando esse período de pandemia e já com algumas observações que a gente fazia no atendimento hospitalar, no atendimento em clínica, nós víamos que tinha essa dificuldade. Muitas vezes, quando a criança vai até o hospital, quando ela chega ali, ela já começa a chorar, ela já fica mais ansiosa, ela já fica mais estressada. E isso tudo acaba atrapalhando a interação e o atendimento com essas crianças. Por isso que você faz um atendimento indo agora até a casa das mamães e ali no ambiente da criança é que você faz uma espécie de consulta e acompanhamento, é? Exatamente. Antes da gente ir até a casa da criança, nós conversamos, eu converso com a mãe a respeito da queixa, qual a demanda da criança, porque tem determinados tipos de atendimento que não dá para ser realizado no domicílio, né? Assim como também não dá para ser realizado num consultório, por exemplo. Então, eu converso previamente com a mãe, né? Para saber qual que é a queixa. Não dá para a gente ir até um domicílio de uma criança que está convulsionando, por exemplo. Então, inicialmente a gente tem essa conversa, ela me passa a demanda e aí a gente agenda e eu vou até a casa, converso com os pais, converso com a criança e examino. São problemas que não são emergenciais, mas são problemas que vão se tornar grandes se não forem acudidos a tempo. E que tipo de problemas ou queixas as mães mais têm quando chamam você para atendimento? De um modo geral, as doenças mais comuns da infância, né? A febre, quadros gastrointestinais, como, por exemplo, vômitos, diarreia, tosse, quadro respiratório. E, nesse momento, eu estou começando... Isso na fase de bebês, né? Isso na fase ao longo dos primeiros anos de vida, ali na fase pré-escolar e escolar. Não apenas de bebês. Essas são as queixas mais comuns, tanto para atendimento domiciliar quanto também para atendimento hospitalar. Posso fazer uma pergunta? Porque às vezes a mãe que convive com a criança, eu estou falando porque eu tenho 3 filhos, né? A gente não observa alguns pequenos problemas que, se não acudidos a tempo, podem se tornar grandes. Eu acho que esse olhar, né, médico seu, pediatra, eu acho que você detecta muita coisa que talvez os pais não tenham percebido numa criança, não é, doutora? Sim, com certeza. E exatamente durante esse período de atendimento que a gente observa atitudes que podem indicar alguma comorbidade, algum transtorno em se tratando de comportamento, né? Que é a área que eu estou atuando agora. Quando a gente fala, né, distúrbio de comportamento, que tipo de coisas chamam a sua atenção numa criança e que você fala precisa avaliar com mais profundidade? O que eu sempre trago para as mães é que, a partir do momento em que determinado comportamento, por exemplo, o medo, a ansiedade, começa a interferir na realização de suas atividades diárias, começa a trazer prejuízo na sua relação, seja familiar, seja na escola, isso tem que ser acompanhado, né, e tem que ser investigado. Assim como as alterações do neurodesenvolvimento, como o TDAH, o transtorno do espectro autista, né? Tudo isso, quanto mais precoce a gente identificar essas alterações, esses pequenos desvios, muitas vezes, melhores são os resultados. E como é que você faz, por exemplo, no caso de passar receita? Você faz um atendimento domiciliar. Como é que isso é feito, doutora Auri? Hoje tudo é feito através de prontuário, né? Hoje é tudo documentado desde o começo da pandemia. A questão da telemedicina, e aí pode ser aplicado também com relação ao atendimento domiciliar, ela é feita e é documentada. Então, todo o atendimento ele fica documentado, caso precise posteriormente a mãe tenha acesso. E, da mesma forma, a receita ela é feita com uma assinatura digital. E a gente manda via SMS para a mãe ou via e-mail, fica fácil. Ela vai até a farmácia e, através do QR Code, ela consegue comprar as medicações. Ai, que beleza, gente, que está hoje, muito fácil. Sim. Desenrolou a coisa. Eu queria entender o seguinte, por exemplo, às vezes as mães têm muita dificuldade com relação aos filhos dormirem à noite.
às vezes o danadinho tem aquela história de trocar o dia pela noite, ou às vezes não dorme nem de dia nem de noite, e a mãe fica, ai meu Deus, será que tem alguma coisinha para beber, algum tipo de gotinha ou alguma coisa para essa criança dormir? Isso é mais uma questão de ambiente mesmo, ou está faltando o que para essa criança? Levar uma vida normal e os pais poderem descansar, né? Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Exatamente. E daí, se tem a ideia de que quando eu canso a criança, então eu vou entreter a criança, eu vou manter ela em atividade o tempo todo, eu estou cansando ela, ela vai dormir mais rapidamente. E, na verdade, não. Acha? Não. O ideal é fazer o que a gente chama de higiene do sono, que é criar um ambiente propício para aquela criança dormir. Ou seja, desligar as telas, tá, em torno de 2 horas antes do horário de dormir, evitar alimentos com energizantes, tipo cafeína, refrigerantes, né? Também evitar atividades muito ativas. Muito né? acelerada? Muito acelerada, exatamente. Evitar esse tipo de atividade, evitar a alimentação muito pesada. Então, as mães têm uma preocupação tão grande que o filho não come que ela vai dando comida. E ali está na hora de dormir e ela dá mais um pouco de comida. E tudo isso acaba atrapalhando. E acaba atrapalhando e retardando. E aí desligar as luzes, baixar as luzes e deixar o ambiente mais calmo, mais silencioso, mais adequado para o sono mesmo. Mudou tanta coisa, né, da época que eu criei meus filhos para hoje. Eu vejo as meninas atualmente criando ou dando alimentação para os filhos. Eu estou achando tudo tão diferente que eu não estou entendendo por que houve um modo de oferecer e idade de oferecer os primeiros alimentos, a papinha para o bebê, até um tempo, durante muitos anos. Aí, de repente, agora, gente, é assustador como mudou muito. O que aconteceu, afinal de contas, hein? O que eu perdi, que eu não estou entendendo mais nada, doutora? Exato, isso causa um nó na cabeça de muitas mães. Eu, inclusive, quando os meus nasceram, o meu mais velho era um pouco diferente também, né? E isso vem mudando. O que foi se observando é que quando eu processo muito o alimento, a criança, além da questão de desenvolver a musculatura, tem também a questão do paladar, né? Então, isso foi tirado, que antes tinha que bater tudo para a criança... Amassar, bem amassadinho. Exato. Inicialmente era batido, posteriormente amassado, e hoje já é pedido para estar ofertando isso na forma mais natural possível, né? Mais próximo do natural. Mas isso é caso a caso, gente. Não dá para você seguir, não é receita de bolo, não, entendeu? Né? Tem crianças que têm demandas mais específicas, em que você vai ter que fazer e ir um pouco mais calmo, né? De dar o alimento na mão de uma criança. Isso tem que ser muito bem avaliado. Eu tenho medo, porque começa a sair os dentinhos, tiram cada pedação, né? Pode engasgar, sei lá. Enfim, eu tô achando extremamente diferente. Mas, olha, eu quis trazer a doutora aqui até para entender um pouquinho se isso é uma nova tendência ou se isso aconteceu agora nessa pandemia apenas. Me parece que já vinha caminhando para isso, né, doutora? Fazer um atendimento mais de perto, mais médica da família, mais pediatra da família, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Isso começou, tem alguns anos que se voltou essa ideia do atendimento domiciliar para tentar resgatar aquela humanização, de você ter um médico exatamente próximo, né? E daí vem se trabalhando isso. Na pediatria isso é muito bom, por quê? Porque a criança, você está dentro do ambiente da criança. Então, de certa forma, é mais seguro, né? Pensando hoje na questão da pandemia também, é mais confortável para a criança, tem a questão da facilidade, a mãe não precisa se deslocar, promover toda aquela dinâmica para levar a criança até uma clínica ou hospital, e também a pontualidade, a comodidade do lar. Que bacana. Né? Olha, não dá mais tempo de papear com você, mas eu adorei essa ideia. Obrigada por estar aqui hoje, falando um pouquinho do seu trabalho. Quero que você venha outras vezes aqui para a gente bater papo também, tá bom? Muito obrigada, eu gostei muito. Obrigada pela oportunidade, eu volto sim, só convidar. Tá certo, obrigada, doutora Auri Vieira, é a médica que esteve conosco aqui agora, né?